vamos iniciar o nosso tópico 3, da disciplina Transferência de Calor 1, no modo remoto. Hoje o nosso assunto é superfícies estendidas. A gente vai abordar as aletas, que é um caso bastante aplicado de transferência de calor. Nesse capítulo, a gente aborda ele separado, apesar de ser condução em regime permanente, porque existem algumas especificidades, né, que nos trazem a tratar ele de forma separada dentro do conteúdo aqui da disciplina. Então, vamos começar. As superfícies estendidas, ela é um caso especial de transferência de calor. Então, a gente tem no interior do sólido condução, né, assim como a gente tinha, e a transferência de calor por convecção e ou radiação, mas mais voltado para a convecção, nas fronteiras. E o meu problema ele é unidimensional. Mas não mudou nada, Priscila. Muda. O que muda? Diferente dos casos abordados até o momento, nesse caso, a direção da transferência de calor por convecção, ela é diferente da direção principal da transferência de calor no sólido. Então, essa é a principal mudança, a análise é bem diferenciada, por isso que a gente trata isso num tópico separado. A aplicação mais frequente desses efeitos combinados são as aletas. As aletas, elas são superfícies estendidas usadas para intensificar a troca de calor por convecção. Então, se você olha uma parede plana, e essa parede plana está sujeita a um fluido aqui, uma convecção nessa parede, o que eu posso pensar se eu quiser aumentar essa troca, que é o papel das aletas, né? Ele quer aumentar a troca de calor por convecção. Então, eu vou olhar minha lei aqui de resfriamento de Newton e vou pensar, eu posso mudar minha temperatura do fluido, posso deixar isso aqui mais frio para poder tirar calor mais rápido. É uma hipótese. Ou eu posso mudar meu H, posso fazer uma convecção forçada, fazer alguma coisa aqui. Então, são duas hipóteses, né? Quando você vê a sua equação de resfriamento de Newton. Só que essas duas hipóteses, elas envolvem um ambiente controlado. Então, para você ter um H diferente, você precisa controlar o ambiente. A mesma coisa, né? Para você ter um T infinito diferente. Ao passo que, se você olhar de novo a equação do calor, você ainda pode mexer em outra variável, que é a área. Ou seja, eu posso aumentar minha área de convecção. E é isso que as aletas são. Né? Eu vou pegar essa superfície que era plana e vou aletar. Vou inserir superfícies estendidas aqui em meio ao fluido, aumentando a área da troca de calor. Dessa forma, eu não preciso controlar meu meio. Né? Eu consigo melhorar a eficiência aqui, melhorar a troca de calor, né? Jogar calor para esse meio, se o meu objetivo for resfriar essa superfície, apenas aumentando a área. Então, é isso que a gente vai ver hoje. Como eu falei, a gente vê superfícies estendidas a todo momento, em todo lugar. Então, aqui, ó, no motor de uma motocicleta, né? O que você está vendo aqui ao redor do cilindro são aletas. Outro exemplo, né? Então, tá aqui, ó, essa sequência de aletas resfriando. Transformador, isso aqui, poste de energia, né? Transformador elétrico. Cooler de computador, então tá aqui as aletinhas, ó, para resfriar, né? A sua placa, o seu computador. Aqui eu tenho um outro exemplo que é um dissipador térmico usado em aeronave, que foi objeto de estudo de um aluno meu, né, da aeronáutica, o Vitor. O Vitor, ele trabalhou em pegar esse dissipador e aumentar mais ainda a área dele. Então, ele saiu daqui e veio para cá, ó. Então, a análise foi muito positiva e ele fez um aumento aqui de uma geometria fractal, ou seja, ele intensificou mais ainda a troca através do aumento da área. Então, vamos entender o que é isso. O que é isso de mudar sentido? O sentido de condução é diferente do sentido da convecção. Então, eu tenho uma superfície estendida, ela é estreita aqui, tá vendo? E ela é ligada por um diferencial de temperatura aqui, um T1 e um T2. Só de ter essa diferença de temperatura, eu já teria uma taxa de condução aqui. Só que eu tenho essa convecção perpendicular. Então, quando eu penso, né, no T1, que ele é maior que o T2 e o T2 maior que o T infinito, eu vou ter uma condução aqui nesse eixo, nessa ponte que está desenhada aqui nessa estrutura. Esse Q de X ele vai sofrer influência dessa retirada de calor por convecção aqui no corpo dessa superfície. Então, a minha distribuição de calor, que seria linear, né, numa parede plana, ela vai ter uma característica exponencial, fruto dessa convecção que acontece durante toda essa trajetória de T1 até T2.
Então, nas superfícies estendidas, a gente vai estudar as aletas, né? Então, existem várias formas de aletas, cada uma para sua aplicação. E para começar a entender, né, como que é o desenvolvimento da equação, solução analítica, como que eu aplico efetivamente essas aletas para elas realmente contribuírem com a retirada de calor da superfície, a gente vai partir de uma análise analítica geral dessa condução. Então, vamos pegar essa aleta piniforme aqui. Essa aleta ela tem área variável durante o corpo dela. Nosso volume infinitesimal agora ele é diferente. Por quê? A minha análise ela é unidimensional. E ela é satisfatória para o caso da aleta. Por quê? Porque geralmente elas são estruturas muito finas. Então, o que acontece? Diferente de tudo que a gente fez até agora, o meu volume de controle infinitesimal para análise e obtenção da minha equação do calor, ele era no interior do sólido. Nas superfícies estendidas, eu vou pegar esse volume incluindo a minha fronteira. Então, dessa forma, além da condução lá no interior do sólido, esse efeito de fronteira, ele vai aparecer aqui, dentro do meu volume infinitesimal. Tá? E as minhas condições de contorno são a base e a extremidade, porque a condução está acontecendo nesse sentido. O que significa isso? Significa que eu vou embutir na minha equação do calor unidimensional esse efeito de fronteira que acontece em todo o corpo da superfície estendida. Beleza? Da mesma forma, como eu estou em regime permanente e eu não tenho geração, vou fazer o princípio da conservação da energia, considerando a energia que entra menos a energia que sai. Só que agora, além da energia que entra por condução e a que sai por condução, eu tenho esse efeito do contorno, que é uma perda convectiva. Isso tudo vai ser igual a zero. Desenvolvendo essa equação, eu chego nessa expressão. Então, vocês lembram que eu falei que ia ser diferente? Por que é diferente? Priscila, não seria melhor uma análise bidimensional? Então, eu faço um volume pequenininho aqui, considero um Q de Y aqui, sei lá. Não precisa, porque a representação unidimensional é mais do que satisfatória na solução analítica desse tipo de superfície. Por quê? Porque elas são muito finas. Então, é um caso especial, é um caso específico, onde esse efeito bidimensional ele pode ser embutido na sua equação do calor por conta da geometria da sua estrutura da aleta, ou da superfície estendida que a gente está tratando aqui, beleza? Então, desenvolvendo essa equação, ó, se eu tiver uma área de seção variável, o meu balanço fica dessa forma. Para melhorar isso aqui, eu vou separar, né? Aqui eu tenho uma derivada da multiplicação, ó, e eu vou abrir esses termos. Então, eu vou aplicar derivada, o produto, né? Do primeiro pelo segundo, etc. E aqui só abrir a equação, matemática. Beleza? Bom, para a gente conseguir fazer isso analiticamente, eu vou reduzir a complexidade dessa equação. Então, eu vou falar que eu vou trabalhar com uma aleta que ela não tem área de seção variável. Então, ao invés de ser essa piniforme, que diminui a área, eu vou trabalhar com uma piniforme com área constante. Então, eu não tenho essa área variável. Se eu não tenho essa área variável, esse termo aqui deixa de existir e eu reduzo a minha equação a esse d2t dx2 igual a menos h perímetro sobre k vezes área, né? O perímetro veio dessa dedução aqui, delta t, t menos t infinito. Essa equação ela é não homogênea. Então, para eu não ter que resolver a solução particular para isso aqui, eu vou homogeneizar essa equação através da mudança de variável. Então, ao invés de trabalhar com t menos t infinito, vou trabalhar com θ. E esse termo todo aqui, ó, eu vou chamar de m2, m ao quadrado. Beleza? O que é m ao quadrado? Esse termo que você está vendo aqui, ó, h vezes perímetro, k sobre área. Esse AC é a área da seção transversal e o perímetro é o perímetro, né, o contorno da sua aleta. Tudo bem? Então, eu vou trabalhar agora com essa equação homogênea aqui e vou mostrar para vocês como que é a solução analítica para uma superfície estendida com área de seção constante. A solução da equação ela é dada por C1e elevado a mx, C2e elevado a menos mx, ou em termos de cosseno hiperbólico. Tá? Essa é a solução da minha equação. Eu vou trabalhar com uma condição de contorno aqui para exemplificar o desenvolvimento dessa equação analítica. Na base, é sempre temperatura da base, porque é a temperatura quente que você quer resfriar.
Então, como eu estou trabalhando com a variável θ, vai ser temperatura da base menos T infinito, então tem que passar todo mundo para a mesma variável θ. Então, vou trabalhar com esse θb. Na minha condição de contorno na ponta da aleta, ou da superfície estendida, eu posso trabalhar com 4 situações diferentes: convecção, adiabática, temperatura prescrita ou aleta infinita. Para esse exemplo que eu vou dar para vocês, que aqui meu objetivo é só mostrar para vocês que esse pedaço da teoria, o desenvolvimento matemático é tranquilo para nós da engenharia. Então, eu vou trabalhar com a aleta adiabática, onde a extremidade da aleta, né, então fiz a mudança de variável aqui, já estou trabalhando com θ, é igual a zero. Então, é como se ela estivesse isolada na extremidade. Pegando essa solução da minha equação diferencial e aplicando as condições de contorno, em x igual a zero, eu tenho θb, em x igual a L, derivada igual a zero, eu vou desenvolver isso aqui. Lá no θ0, eu vou substituir, né? Cosseno hiperbólico de 0 é 1, seno hiperbólico de 0 é 0, isso aqui me dá um C1 igual a θb. Da segunda condição de contorno, eu vou fazer a derivada. Bom, a derivada do cosseno hiperbólico é seno hiperbólico, a derivada do seno hiperbólico é cosseno hiperbólico. Então, fiz essa derivada, vou substituir o meu limitante aqui, ó, que é L. Quando eu substituo o limitante e isolo, já substituindo o meu θb, eu chego nessa expressão. θb, seno hiperbólico de ml, cosseno hiperbólico de ml. Juntando tudo isso lá na minha equação, eu tenho que θb é cosseno hiperbólico de mx, menos o meu C2, que aparece aqui, vezes o seno hiperbólico de mx. Vou desenvolver isso aqui, né? Então, vou fazer um mínimo aqui para igualar o denominador de todo mundo. Pegando as propriedades de identidade dessa função, ó, eu sei que o cosseno hiperbólico de x mais y é cosseno vezes cosseno mais seno vezes seno. Se eu voltar aqui, eu tenho a mesma coisa, só que negativo. Cosseno vezes cosseno menos seno vezes seno. Que me dá um θx sobre θb, cosseno hiperbólico de mlx, cosseno hiperbólico de ml. Beleza? Priscila, muito complexo, eu não lembro disso, eu aprendi isso em algum momento dessa faculdade, mas você não precisa saber. Por quê? Porque a gente tem uma tabela para isso. Por que eu mostrei para vocês, então? Para vocês verem que se você precisar desenvolver, você consegue. Então, é uma parte que você não precisa só olhar a tabela e descer ela goela abaixo. É um momento onde você tem domínio da solução analítica. Bom, se você tem essa distribuição de temperatura, para obter a taxa na base da aleta, basta você derivar a minha θ. E o que você tem na sua tabela 3.4, né, que está aqui para vocês consultarem? As 4 condições que eu falei e a solução analítica equivalente a cada uma das 4 condições. Então, por isso que eu falei, você não precisa debruçar em cima dessa matemática, não tem necessidade. É a parte mais aplicada da nossa disciplina, então tem muito material de aleta disponível. Então, foi só para exemplificar mesmo, não se preocupem. Quando a gente vai falar de aleta especificamente, que agora é a aplicação da teoria de superfícies estendidas, você tem que analisar o desempenho dela. Por que isso é importante? Porque quando a gente aumenta a área da troca de superfície, a gente está adicionando uma resistência à condução de calor. Então, você colocou aquela estrutura imersa no meio, mas você está aumentando a condução. Para o calor sair da base e ir para esse meio convectivo, né, para a gente resfriar essa base, ele tem que atravessar aquela estrutura nova que foi depositada ali naquela parede. Então, você precisa saber se isso está sendo efetivo ou não. Por isso que a gente agora vai analisar os números do desempenho da aleta. Isso, só de você aumentar a área, não garante que a taxa de transferência de calor aumenta. Por isso, e é o que a gente vai estudar agora, nessa segunda parte da aula. Efetividade e eficiência de aletas. Primeiro, a gente vai falar da efetividade. A efetividade é a razão entre a taxa de transferência de calor da base da aleta e a taxa de transferência caso não houvesse aleta. O que é isso, Priscila? QA sobre lei de esfriamento de Newton, H, área da base, θb. Então, a ideia é a seguinte, eu tinha uma área. Essa área estava trocando calor por convecção, que é o meu denominador aqui, ó. Então, HA, θb. Nessa áreazinha, eu pus, por exemplo, uma aleta retangular, vamos supor que é a minha mão. Essa aleta agora, ela tem o Q de A, que é o efeito combinado da condução
convecção que a gente estudou agora. Eu preciso saber se a razão entre essa nova taxa e a taxa que já tinha antes de eu colocar a aleta vale a pena. Então, é o que a efetividade nos informa. Para valer a pena, esse número tem que ser maior ou igual a 2, né? Tem que ser... Isso é um valor de referência que está na bibliografia e que é o que a gente usa para estabelecer se é bom ou não o uso de aleta naquela superfície. Para a gente entender esse número 2 e entender a questão das aletas, vamos usar um exemplo, que é o caso D da tabela. Então, se eu olhar o caso D da tabela, é uma aleta infinita. A minha taxa de transferência de calor, que é o QA, é o M. O que é o M? Vai no rodapé da tabela. Então, engenheiro tem que saber ler a tabela. Se você viu a tabela, vê tudo que ela te informa para você poder usar. Então, M é raiz de perímetro K vezes área vezes θB. Essa é a taxa de transferência para uma aleta infinita. O que é uma aleta infinita? Uma aleta que não existe? Não. É uma aleta que é muito longa e que a temperatura na extremidade dela vai convergir para a temperatura do meio, porque ela é muito longa. Por isso que a extremidade aqui, ó, é um θL igual a 0. Tudo bem? Então, não é nada fictício. Voltando para cá e trazendo a expressão que a gente buscou lá na tabela, para o meu Q de A, e desenvolvendo essa expressão da efetividade, que nada mais é do que a taxa de transferência com a aleta sobre a taxa de transferência sem aleta, eu chego numa razão muito interessante para a gente fazer a análise sobre a aleta. Aqui, ó, a gente vê que a razão entre o perímetro e a área tem que ser favorável, ou seja, eu tenho que trabalhar com um perímetro grande, para essa razão aqui dar favorável, dar o meu número maior que 2. Por isso que a gente trabalha com aletas fininhas, para essa razão, perímetro sobre área ser favorável. Outra observação é a condutividade térmica no meu numerador. Eu preciso trabalhar com material condutor. Geralmente as aletas são feitas de alumínio ou de cobre, né? Que são materiais muito bons condutores de calor. Com condutividade, por exemplo, o cobre da ordem de 400 watts por metro Kelvin. O H aparece no meu denominador, o que justifica o uso das aletas em meios onde o H é menor, né? Para você tornar essa razão aqui favorável. Então, por exemplo, nos radiadores, né? Essa superfície aletada, ela tem o papel de resfriar essa água que está sendo conduzida aqui para manter o bom funcionamento do motor. Ela entra quente, ó, e ela sai resfriada. Você pode pensar, por que não colocou as aletas para dentro do fluido? Porque o H ali é maior e porque atrapalha o fluxo de fluido. Então, as aletas elas estão do lado que tem o H menor e onde o ar está resfriando essas aletas e puxando o calor para fora. Então, é um bom exemplo para a gente comentar aqui. O desempenho da aleta também, a gente pode entender esse conceito de efetividade térmica pela razão entre resistências. Se eu pensar que a resistência da base da aleta, né, a resistência térmica da aleta, é o gradiente θ, vezes a taxa de transferência na base da aleta, e aí o que a gente tem que lembrar é o seguinte, no corpo da aleta, essa taxa de transferência ela vai perdendo força, né? Então, ela muda, ela não é constante, então não posso usar resistência, mas a gente usa a taxa de transferência na aleta. Isso aí é tudo que sai da base, é o que foi para a aleta e para o meio. Isso é um valor lá no ponto x igual a 0 da aleta. Então, é a relação do θB com essa taxa. Considerando a resistência térmica na base sem aleta, seria só a resistência térmica convecção. Então, você pode entender a efetividade como sendo a razão entre as duas resistências, que é a razão entre resistência à convecção e resistência da aleta. Significa que, quando eu estabelecer essa razão aqui, ó, esse número, para ele ser maior que 2, a resistência à convecção, ela tem que ser muito maior que a resistência da aleta, certo? Então, assim, se a resistência à convecção pura for muito maior, significa que quando eu colocar a aleta, isso vai ser efetivo, vai dar certo. Por isso que é muito importante trabalhar essa relação, porque a aleta por si só já representa uma resistência a mais, uma resistência à condução. Eficiência da aleta. Eficiência seria uma razão, né, uma relação entre a taxa de condução de uma aleta pela taxa máxima idealizada. O que seria essa taxa máxima? É uma situação hipotética, onde toda a superfície da aleta se encontra na temperatura da base. Então, se eu tenho uma aleta, meu dedo, toda essa temperatura aqui é a mesma da base, o que está acontecendo aqui? Só troca por convecção. Isso é um caso hipotético, porque durante o caminho aqui a gente vai diminuindo a temperatura.
Então, nesse caso hipotético, que é o meu denominador, eu consigo calcular a eficiência, né? Você pode pensar nisso aqui como o ciclo de Carnot, por exemplo. É uma eficiência com base numa máxima idealizada. Eu perdi aqui, mas a eficiência é o QA, que é a taxa de transferência na aleta, que você pode obter por vários caminhos, a gente já vai falar sobre isso, dividido por H, a área da aleta θB. Então, é essa ideia de conceito de transferência máxima idealizada, onde toda a sua estrutura de aleta estaria à mesma temperatura da base. Nesse caso, ó, você consegue uma expressão para a taxa de transferência da aleta com base nessa eficiência. Nós podemos falar também de eficiência global. O que seria eficiência global? É a eficiência do sistema aletado. Então, a gente estava falando até agora de uma aleta só. Mas uma parede aletada ela é composta por várias aletas. A gente viu em todos os exemplos que eu mostrei aí de aplicação de aletas. Nesse caso, é QT sobre Qmax. O que seria o Qmax idealizado aqui na eficiência global? Seria toda essa superfície aletada, então todas as aletinhas, na temperatura da base. Então, toda aquela área gerada pelas aletas estariam trocando de calor com o meio só por convecção pura. E o QT é a taxa de transferência total da superfície aletada, ou seja, N vezes a taxa de transferência de cada aleta, é a somatória de todas as aletas, mais o Q da base. O que é o Q da base? É a taxa de transferência nos veios. Então, as aletas elas têm um espaço entre elas. Essa base aqui ainda está conduzindo, trocando calor por convecção. Então, é toda essa soma da estrutura que forma o meu QT. Daqui eu consigo tirar um valor para a minha eficiência global do sistema, né? Em função da área da aleta, da área total e da eficiência de cada aleta. Voltando nessa equação, eu consigo uma expressão para o meu QT, que seria a taxa de transferência total, uma vez que eu consigo determinar essa eficiência global. O meu QT é a área vezes essa eficiência global, θB. Tudo bem? Para calcular eficiência, existem gráficos, como eu falei, é a parte mais aplicada da disciplina transferência de calor. Então, tem muito material sobre a aleta. Os gráficos de eficiência são tipo esse aqui que eu estou exemplificando, né? Onde eu consigo calcular a eficiência para cada tipo de aleta, nesse caso aqui, ó, a aleta retangular, a aleta parabólica e a aleta triangular, com base nesse eixo aqui de baixo, que é um número específico para análise de eficiência. Tem também as tabelas. Então, aqui, ó, na tabela 3.5, que eu vou disponibilizar para vocês, a aleta, tem vários tipos de aleta e como que você calcula a eficiência delas. O que você tem que observar? A Priscila me mostrou a tabela 3.4. Tabela 3.4, solução analítica. Tabela 3.5, solução para a área variável. Então, no caso dessa aleta retangular e dessa aleta piniforme, eu conheço a solução analítica delas. Aqui é uma solução aproximada, certo? Qual que é melhor eu usar? Qualquer uma das duas está correta, não tem um melhor. Mas se você for fanático, solução analítica é sempre mais exata, mais precisa. Mas qualquer uma das aproximações aqui dá um resultado muito bom, muito preciso. Então, só uma observação. Pelo conceito de resistência, como eu falei, o QA é todo o calor que sai dessa base. Então, essa taxa de transferência ela não é constante ao longo da aleta, né? Mas esse QA ele é uma constante, ele é todo o calor que saiu daqui e foi difundir para lá, na aleta e nesse meio convectivo. Eu posso analisar isso em termos de resistência, né? Fazendo que um TB menos um T infinito é essa taxa de transferência total e a resistência representada por essa eficiência global. A mesma coisa acontece aqui se eu tiver uma resistência térmica de contato. Então, a gente falou de resistência térmica de contato lá no tópico 2. E aqui, por exemplo, se a aleta for soldada ou se ela for colada à minha superfície, você precisa considerar o efeito dessa resistência de contato. Nesse caso aqui, ó, é um exemplo de aleta integralmente usinada na sua superfície. Então, não tem a resistência de contato. Aqui tem o efeito da resistência de contato. Uma outra visão pode ser essa montagem em paralelo. Então, aqui você está considerando a taxa de transferência total, associando com sua eficiência global. Aqui não, aqui você considerou tudo separado. A taxa de transferência na base, né, que é esse QB, que aparece aqui, e aqui a taxa de transferência nas N aletas. A mesma coisa você pode pensar
nessa associação aqui com as aletas quando tem a resistência de contato. Então, aqui em cima você tem as resistências equivalentes à aleta e aqui embaixo a resistência equivalente à área livre aqui, que está sofrendo só convecção. A resistência total ela é escrita em função, né, como eu falei, do coeficiente global. E a partir daqui, ó, você tem uma resistência, uma expressão para essa resistência total. Aqui tem um quadro, resumo, de todos os números que a gente precisa de analisar, que a gente precisa na análise do desempenho das aletas, então a efetividade. Não precisa decorar essas formas, você precisa saber o conceito. Então, qual que é a diferença entre efetividade e eficiência? Efetividade é a taxa de transferência da aleta sobre a taxa de transferência caso não houvesse aleta. Eficiência é um conceito idealizado, é a taxa de transferência real da aleta sobre a taxa de transferência máxima, caso essa aleta fosse perfeita, vamos dizer assim. É a consideração hipotética de que toda aleta está na sua temperatura da base. Aqui eu tenho um resumo das eficiências, considerando inclusive as eficiências com resistência de contato. E aqui a resistência térmica da base, resistência térmica da aleta, é só um resuminho que a gente vai usar nas aplicações. E na sequência, exercício de aplicação, porque na análise de aleta, como a gente tem muito material para trabalhar, a melhor forma de aprender é usando. Então, a gente vai fazer um exemplo aqui, 2 exemplos com vocês, muito legais para absorver esse conhecimento que está sendo passado nessa aula. O exercício número 1. Uma aleta plana fabricada com liga de alumínio 2024, a condutividade térmica desse material, 185 watts por metro Kelvin, tem uma espessura da base de 3 milímetros e um comprimento de 15 milímetros. Sua temperatura na base é 100 graus Celsius e ela está exposta a um fluido no qual temperatura infinito 20 graus Celsius e o H 50 watts por metro quadrado Kelvin. Para as condições anteriores e considerando uma aleta de largura unitária, compare a taxa de transferência de calor na aleta, a eficiência e a efetividade para os perfis retangular, triangular e parabólico. Vamos lá? Então, eu quero determinar taxa, efetividade e eficiência para 3 tipos de aletas diferentes. Retangular, triangular e parabólica. Então, a retangular, como ela é a única que tem área de seção constante, eu tenho 2 caminhos para a solução dela. A triangular e a parabólica não, um caminho só. Os dados são aqui. Ele fala que a profundidade dessa aleta, que é esse W aqui, ó, é unitária. Então, você vai considerar ela desprezível, você considera 1 metro, certo? Porque a gente trabalha aqui em metros. Para a aleta retangular, a gente vai ter 2 formas de trabalhar, como eu falei. A tabela 3.4 e a tabela 3.5. Então, trabalhando isso aqui, pela tabela 3.4, por quê? Porque é a tabela da solução analítica. Essa tabela ela só pode ser usada para aletas com área de seção constante, que é o caso dessa aleta retangular. A taxa de transferência de calor numa aleta de área de seção constante, com extremidade, com convecção, é dada por essa expressão aqui. Beleza? Você pode ver que a gente precisa do M e do Emão, e a legenda está aqui do lado. Pegando os dados do problema, eu vou começar a solução. Então, θB é a temperatura da base menos T infinito, a minha T infinito é 20, a da base é 100, então cheguei nos 80 graus. O perímetro é o entorno dessa aleta. Então, a gente vai trabalhar tudo em metros. A profundidade é unitária, então é desprezível, a gente não está preocupado com isso aqui, a gente vai colocar o valor 1 mesmo. Então, é 2 vezes a espessura é 0,003 metros, mais 2, que dá 2,006. A área vai ser W vezes T, então 0,003 metros quadrados, faltou unidade aqui, e aqui é metro. O M, né, que é a raiz de HPK sobre área. Eu já tenho todos esses dados, eu substituo aqui e eu acho um M 13,4, adimensional. O meu M maiúsculo é HPK, área transversal θB, também substituo tudo, acho o valor do M. Pegando tudo isso e substituindo na minha equação da taxa, eu consigo achar a taxa de transferência de calor dessa aleta, que dá 129,9 watts. Beleza? Esse é o primeiro objetivo.
eu quero, além disso, a efetividade e a eficiência para a minha aleta retangular. Então, se a minha taxa é 129,9, para calcular a efetividade, é taxa da aleta sobre taxa sem aleta. E a eficiência é a taxa de transferência de calor na aleta sobre a taxa máxima. Nesse caso aqui, ó, eu já tenho, né, o meu QA, eu vou calcular a área da aleta para usar no meu Qmax, que vai ser 2WL mais 2LT mais T vezes W. O que eu estou calculando aqui? Toda a área dessa superfície, com exceção da ponta. Não, com a ponta. Então, você pode fazer com a ponta ou sem a ponta. A diferença é muito pequena, tá? Nessa análise. Área sem aleta. É só essa área da base aqui, ó. É a área que a sua aleta ocupa lá na base. Então, é T vezes W, que deu 0,03 metro quadrado. Aqui eu já coloquei as unidades. E o θB, 80 graus. Substituindo isso aqui, ó, eu tenho que a minha efetividade da aleta é 10,85, e aqui é adimensional, e a minha eficiência é 0,98. Então, tá muito boa essa aleta, né? Esse número aqui tem que ser maior que 2, e isso aqui, quanto mais perto de 100, melhor. Significa que ela é muito eficiente. Vamos ver o outro caminho. Então, como que seria o outro caminho para chegar nessa solução pela minha tabela 3.5? Você pode ver que a expressão aqui da efetividade, ó, da eficiência, é tangente de MLC e MLC. Lá atrás, a gente calculou as áreas, pegou as dimensões, fez tudo bonitinho. Quando a gente usa a tabela 3.5, você tem que usar a legenda que é dada para essa tabela. Então, você não pode calcular a área da aleta, por exemplo. A área da aleta aqui é 2W vezes LC. Por quê? Porque foi feita uma aproximação aqui, usa um comprimento corrigido para chegar nessa expressão da eficiência. Então, se você está usando uma tabela, você tem que usar a legenda equivalente àquela tabela. Beleza? Então, da tabela 3.5, eu sei que esse MA aqui, ó, né, que é para esse caso, ainda vem esse Azinho aqui, então o M para a aleta retangular é 2H dividido por KT elevado a meio. Vamos usar todos esses dados da tabela e sair fazendo conta. Então, θB está aqui, o M está aqui, o LC está aqui. Tangente de MLC, o valor deu 0,984. Muito próximo do que a gente calculou pela solução analítica. E aí eu começo pela eficiência. Através da eficiência, eu consigo calcular a taxa de transferência na aleta, que nesse caso vai dar 129,8. Muito próximo, a gente tinha achado 129,9. A efetividade é dada pela razão entre a taxa de transferência sem aleta. Nesse caso aqui, ó, a área não tem segredo, né? A área da base. Então, é o 0,03. H vezes área vezes θB, eu cheguei nos meus mesmos 10,8. Né? Porque aqui a gente chegou em números muito próximos da outra solução. Então, o que eu quero que você observe? São os caminhos diferentes. Se você for usar a solução analítica, que é o que a gente apresentou aqui no primeiro momento, o primeiro passo é calcular QA, pela tabela 3.4. Depois você calcula a efetividade e eficiência. Se você for pela tabela 3.5, você primeiro calcula a eficiência e com a eficiência você acha a taxa e depois a efetividade. Beleza? Então, o caminho é diferente. Você tem duas rotas para seguir aí e chegar na resposta dessas variáveis pedidas. Já quando a gente fala da aleta triangular, não tem dois caminhos. Eu vou pelo caminho da tabela 3.5, eu fiz um recorte na tabela aqui para facilitar. De novo, eu não saio calculando a área por vontade própria. Eu tenho que usar o que a tabela me dá de legenda. Sendo assim, eu vou calcular o θB, o M, o ML. Esse M está aqui, ó, na legenda da tabela, porque essa aleta triangular tem esse índice A. A minha eficiência, meu Deus, eu não tenho nem noção do que é esse 1 e o que é esse 0. Isso é uma função, certo? Então, chama função de Bessel. A gente tem a função de Bessel, que é o I, modificada, e a gente tem a de segunda espécie, que é o K. Elas vão aparecer em algumas soluções aqui nossas analíticas. Eu preciso saber de onde que vem isso. Ela é tabelada, então ela é como se fosse uma função seno hiperbólico, se você quiser pesquisar de onde que vem matematicamente, mas o nosso objetivo aqui é só saber quanto que é a função de Bessel para o valor que a gente tem, então você tem a tabela para usar. Ela não é uma função tão comum quanto seno, cosseno, seno hiperbólico, por isso que ela é estranha.
mas ela é uma função como qualquer uma outra dessas outras que eu citei. Bom, substituindo os valores aqui, né? 2 ml é 0,402, 0,402, vou lá na tabela, ó. 0,402 está entre esses valores, faço a interpolação, pego o valor aqui e consigo calcular minha eficiência da letra, que deu em torno de 0,97, 97%. Muito boa também. Para calcular a taxa, eu calculo a área da letra, uso a expressão de que eficiência vezes Qmax é igual à taxa de transferência na letra e acho esse valor de 117 watts. A eficiência não, já calculamos a eficiência, agora a efetividade, que é a taxa de transferência na letra sobre a área da base. A área da base é a mesma, né? Eu tenho a mesma espessura, então essa aleta triangular ela ocupa um retângulo aqui na base, ó, então por isso que o denominador é igual. E nesse caso eu tenho uma efetividade um pouco menor do que a minha aleta retangular. Para análise da parabólica, mesma coisa, tabela 3.5. Presta atenção nas legendas da tabela para você usar tudo corretamente. Eficiência 0,96. Acho a minha área da aleta, né, para poder achar a taxa de transferência aqui. A taxa de transferência deu 115. E a minha efetividade vai dar um pouco menor, né, 0,96. Então, pelo que a gente observou aqui, a melhor aleta, com melhor desempenho, está sendo a aleta retangular. Para essa situação mostrada aqui. Tem um outro exemplo, que é outro exemplo aplicado também, para fechar essa aula de hoje. O cilindro do pistão de um motor de uma motocicleta é construído em liga de alumínio 2024T6. Então, a gente tem que buscar isso aqui, mas já está no próximo slide o valor da condutividade térmica desse material. Com uma altura H 0,15 metro e diâmetro externo D igual a 50 milímetros. Sob condições típicas de operação, a superfície externa do cilindro está a uma temperatura de 500 Kelvin e encontra-se exposta ao ar ambiente a 300 Kelvin, com coeficiente de convecção de 50 watts por metro quadrado Kelvin. Aletas anulares são fundidas integralmente com o cilindro para aumentar a transferência de calor para a vizinhança. Exemplo clássico, né, de cilindro de motocicleta. Considere 5 dessas aletas com espessura de T igual a 6 milímetros, comprimento L igual a 20 milímetros e espaçadas igualmente. Qual o aumento na transferência de calor devido ao uso de aletas? Então, aqui tem um esquema desse problema, né? Como eu falei, condutividade térmica, eu peguei na tabela do livro, em Cropera, mas com uma busca no Google por materiais, você tem muita informação, você consegue achar essa propriedade. Como eu falei, a propriedade varia de temperatura, então você pode pegar uma temperatura média aqui entre 300 e 500 Kelvin, para saber qual que seria, né, a propriedade mais adequada para esse caso. E aqui a gente está visualizando o problema, beleza? Aletas anulares, elas são aletas de área de seção variável. Então, na minha análise, eu tenho que lembrar que eu estou trabalhando em regime permanente, a minha condução de calor ela é radial, então aqui no sentido do raio das aletas, as propriedades são constantes, as trocas radiantes desprezíveis, então não estou considerando um efeito de radiação aqui fora, porque a temperatura é muito baixa, então a radiação ela tem uma presença maior em altas temperaturas, e um H uniforme, ou seja, geralmente, você vai ver na bibliografia, se você estudar alguns materiais que eu vou passar para vocês, que o fluxo de ar entre as aletas, ele sofre uma redução. E isso é esperado, porque você estava escoando livremente sobre uma superfície, e aí você levanta prédios ali, né? Levanta 5 dedos. Então, o ar que passava reto aqui pela minha mão, ele agora vai encontrar essas superfícies. Então, dá uma reduzida nesse H. Nesse exemplo, a gente não vai mudar esse coeficiente de convecção porque não foi falado nada para a gente. Mas é fato que dá uma reduzida, às vezes não muito significativa, por isso que pode ser desprezado. O objetivo do nosso problema aqui é achar qual que foi o aumento devido ao uso de aletas. Bom, então eu tenho que calcular um ΔQ, certo? Eu vou fazer a análise dessa estrutura aletada, tudo que é a taxa de transferência de calor com o meu cilindro desse jeito, que é o QT. Vou calcular a taxa de transferência sem aleta, que é só o cilindro puro, sem nenhuma dessas aletas anulares. Que sem aleta? Fácil, é H vezes a área do cilindro θB. Por quê? Porque é convecção pura nesse cilindro de raio R1. O Q total? A gente já viu isso aqui hoje, né? Então, lá da nossa teoria, ó, eu posso
calcular a taxa de transferência total usando o conceito da eficiência global, da eficiência global do meu sistema aletado. Bom, sendo assim, eu tenho aqui a expressão para calcular minha taxa de transferência total. Ou você pode desenvolver, a TAA é a soma da taxa de transferência nas aletas, mais o que acontece aqui nos vãos livres, né, que é só convecção. Mas já que eu tenho a expressão, eu vou partir do QT aqui em função da eficiência global. Então, se isso aqui já está pronto, é só substituir, eu vou começar a me preocupar com o que eu tenho que achar para resolver essa taxa de transferência total. Bom, primeira coisa, eu preciso ir atrás da área dessas aletas, da área total dessa superfície aletada e da eficiência de cada uma dessas aletas. Se eu achar isso, eu já tenho a solução para a minha eficiência total. Só que não é tão simples. A gente vai fazer uso da tabela 3.5. Lembrando que quando a gente faz uso de uma tabela, a gente usa a legenda dessa tabela. Então, não é para você pegar todo o seu conhecimento de geometria e sair calculando, somando a área dessa aleta anular, não. Você vai pegar a referência aqui do seu livro, da sua tabela. A eficiência dessa aleta, pela tabela 3.5, ela é horrorosa. Então, é isso aqui que a gente está vendo. A função de Bessel de primeira, de segunda ordem, modificada. Então, ela é uma equação bem feia, vamos dizer assim. Mas eu tenho outro caminho para obter essa eficiência, que é pelo gráfico de eficiência. Então, eu vou por aqui que parece ser mais tranquilo, né? Então, eu tenho que calcular todos esses parâmetros aqui, ó. De novo, eu sigo as legendas do gráfico e a gente vai fazer a nossa solução usando esse gráfico de eficiência aqui. E aqui é algumas dessas informações que a gente vai precisar, beleza? Então, QT, porque aquele gráfico de eficiência, só para continuar a minha observação, ele é nada mais do que essa solução dessa equação. Então, por isso que a gente vai usar o gráfico e que a gente precisa continuar usando essa legenda aqui. Então, voltando para o exercício, meu QT é dado por essa expressão. Vou trazer os meus resumos para cá, né, para eu poder ter um roteiro do que eu tenho que calcular. Primeiro, o número de aletas são 5. Eu preciso calcular a área total, que é o N vezes a área de aleta, mais a área da base que sobrou, né? Que seria o quê? A área do cilindro, menos a área ocupada por cada aleta. Por isso que é o 2πr1H menos N vezes T. T é a espessura de cada aleta na base. A área da aleta vem aqui da minha tabela 3.5. Então, 2π R2C ao quadrado menos R1 ao quadrado. Vou usar essa legenda porque eu estou fazendo uso do gráfico. Esse gráfico foi construído com base na tabela 3.5, então não faz sentido você sair calculando as coisas da sua cabeça se você está usando o amparo de uma tabelada. Para calcular, então, o AT, eu preciso desse área A. Para calcular o área A, eu preciso desse R2C, que também eu vou buscar aqui. Então, o R2C, eu substituo os valores, né? Esse raio 2, ele é 45 milímetros, a espessura 6 milímetros, que me dá aqui um R2C de 0,048 metros. Substituindo aqui na área da aleta, eu consigo achar a área de 0,0105 metro quadrado. E agora, finalmente, eu posso calcular o área T, porque eu já tenho agora o área da aleta aqui para substituir. E a minha área total deu 0,0716 metros quadrados. Falta a eficiência da aleta, né? Para eu completar tudo que eu preciso aqui. A eficiência da aleta, eu vou por esse gráfico aqui. O eixo X do meu gráfico é LC elevado a 3 meios, H dividido por K vezes AP, tá tudo aqui a legenda, então a gente vai sair desenvolvendo isso. LC 0,023 metros, AP 1,38 vezes 10 a menos 4 metros. Esse eixo X aqui, que é o valor que eu preciso, deu 0,15. Indo lá no gráfico, ó, eu localizo 0,5. Eu preciso saber qual dessas curvas aqui que meu caso encaixa. Então, eu faço essa razão aqui entre R2C e R1, deu 1,92, então está entre essas duas aqui. E a minha eficiência, que é aproximada ali entre as duas curvas, deu 0,95. 95% aproximadamente. Volto para a minha solução e agora é só fazer conta. Como eu falei, a taxa de transferência de calor sem aleta, SUSA, é lei de resfriamento de Newton, H vezes área θB, que é o ΔT. Então, 50 é o meu H do meio, 2πr1H é a área só desse cilindro interno aqui, então é como se nada disso aqui existisse. 500 menos 300 é o θB, 300 é a temperatura do meio e 500 é a temperatura na base. Eu encontrei aqui
uma taxa de transferência de retirada de calor, né, de 235,6 watts. Quando eu analiso a taxa de transferência total, pego toda aquela coleção de números que eu gerei ali do outro lado, substituo aqui e eu chego numa taxa de transferência total de 689,75 watts, que nos dá um ganho de 454,13 watts, ou seja, super justificado o uso de aletas, por isso que a gente vê toda motocicleta aletada por aí, né? Então, qualquer motor de motocicleta você vai conseguir enxergar essa estrutura aqui das aletas, que é o arrefecimento, né? Promovido pelo próprio deslocamento da motocicleta, então aquele ar circulando em volta ali já faz o resfriamento. Esse foi o tópico 3. Aqui a gente falou extensivamente sobre a última parte de condução em regime permanente. A gente falou das superfícies estendidas e a aplicação das aletas. Você tem 3 atividades para realizar essa semana. Não se esqueça de fazer, organize seu tempo, que vai dar tudo certo no final desse semestre. Muito obrigada e até a próxima.